Gente, ontem o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, voltou a reforçar a intenção de comprar a vacina contra a Covid-19 para a população gaúcha. Isso foi durante uma reunião com prefeitos dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre. Prefeitos da região metropolitana de Porto Alegre e do Vale dos Sinos, muitos recém assumindo o comando dos municípios em reunião com o governador Eduardo Leite, manifestaram preocupação com as estratégias de enfrentamento à pandemia, especialmente no que diz respeito ao Plano Nacional de Imunização, e destacaram a necessidade de um plano B para o caso do governo federal não fornecer as doses da vacina à população. O governador antecipou aos prefeitos, durante o encontro, que teria recebido uma mensagem do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmando que o governo anunciaria as regras para a aquisição de vacinas e o processo de imunização dos brasileiros ainda na quarta-feira. Mas reforçou a intenção de comprar vacinas para a Covid-19 para a população gaúcha, no caso de não ocorrerem definições em nível federal nos próximos dias. Confiamos aqui nesse encaminhamento. Mas, se não houver, evidentemente, a gente vai trabalhar junto aos outros governadores, inclusive na provocação judicial, para garantir que haja registros, para que se movimente esta engrenagem e seja assegurada a imunização. Há uma expectativa com isso, com o que o ministro nos passou aqui, que a imunização possa acontecer já a partir de janeiro, que ainda no mês de janeiro possamos ter o início do programa de imunização no país. Se não acontecer no início de janeiro, muito provavelmente acontecerá no início de fevereiro o processo de imunização do PNI. O governador informou ainda que o Rio Grande do Sul já iniciou um processo de negociação com o Instituto Butantan e encaminhou o expediente manifestando interesse na aquisição de vacinas para os profissionais de saúde do estado. A secretária estadual de Saúde, Arita Bergman, enfatizou que o Rio Grande do Sul, que já tem experiência com o Programa Estadual de Imunizações e, portanto, tem condições de armazenar e distribuir todos os tipos de vacinas, além de já ter número suficiente de seringas agulhadas para suprir a primeira fase de vacinação. A Secretaria da Saúde informou ainda que está comprando mais seringas e outros materiais necessários para garantir a continuidade da vacinação, além de organizar a logística do processo. Então, a rede de frio está estruturada, porque isso já é da tradição do programa de imunização no estado do Rio Grande do Sul. A logística de distribuição também. Devemos receber até final de janeiro, início de fevereiro, mais um caminhão que nós compramos, né, com condições de fazer essa rota de entrega, bem como recebemos de muitas empresas de transporte na oferta de serviços para poder nos ajudar nessa logística, como também das universidades em relação a armazenamento, se for o caso da vacina da Pfizer, que exige menos 80 graus de temperatura. Mas enquanto isso, a incerteza motivou os prefeitos da região metropolitana e Vale dos Sinos a darem início a uma estratégia paralela em busca da vacina, a criação de um consórcio. Prefeitos da cidade do Vale dos Sinos e região metropolitana de Porto Alegre estão elaborando, paralelamente às informações recebidas do Estado e do governo federal, um projeto para a criação de um consórcio que visa a compra da Coronavac, vacina desenvolvida em parceria do Instituto Butantan com a chinesa Sinovac e outras vacinas como a da Pfizer. O prefeito de São Leopoldo, Ari Vanazzi, e a prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daut, se reuniram nesta quarta-feira com o governador Eduardo Leite e com os outros chefes do executivo da região metropolitana, justamente para tratar do assunto. Na pauta, as medidas em comum a serem tomadas no combate ao coronavírus. Desde o início de dezembro, o prefeito de São Leopoldo vem debatendo o tema. Ele esteve em São Paulo, onde assinou um protocolo de intenções para a aquisição da vacina Coronavac. A ideia é que os municípios formem um consórcio para a compra do imunizante, caso não haja uma estratégia nacional. Bom, e o pronunciamento do ministro Eduardo Pazuello aconteceu de fato ontem à noite, gente. Ele assegurou que o Brasil está preparado e estruturado em termos financeiros, organizacionais e logísticos para executar o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação.
mas não confirmou data de início da vacinação no país e citou apenas o mês de janeiro. Pazuello voltou a enfatizar que a vacina contra a Covid-19 vai ser gratuita e não obrigatória. Hoje, o Ministério da Saúde está preparado e estruturado em termos financeiros, organizacionais e logísticos para executar o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. O Brasil já tem disponíveis cerca de 60 milhões de seringas e agulhas nos estados e municípios, ou seja, um número suficiente para iniciar a vacinação da população ainda neste mês de janeiro. Temos também a garantia da Organização Pan-Americana de Saúde de que receberemos mais 8 milhões de seringas e agulhas em fevereiro, além de outras 30 milhões já requisitadas à ABIMO, a Associação dos Produtores de Seringas. Temos hoje 354 milhões de doses de vacinas asseguradas para 2021, sendo 254 milhões de doses pela Fiocruz, em parceria com a AstraZeneca, além de 100 milhões de doses pelo Butantan, em parceria com a Sinovac. Estamos em processo de negociação com os laboratórios Gamaleya, da Rússia, Janssen, Pfizer e Moderna, dos Estados Unidos, e Bharat Biotech, da Índia. Importante enfatizar, quanto à Pfizer, que já disponibilizou suas vacinas em vários países, mesmo em quantidades muito reduzidas, que o Ministério da Saúde está trabalhando com os representantes da empresa para resolver as imposições que não encontram amparo na legislação brasileira, dentre elas a isenção total e permanente de responsabilização civil por efeitos colaterais advindos da vacinação, transferência do foro de julgamentos de possíveis ações judiciais para fora do Brasil e disponibilização permanente de ativos brasileiros no exterior para a criação de um fundo calção para custear possíveis ações judiciais. Asseguro que todos os estados e municípios receberão a vacina de forma simultânea, igualitária e proporcional à sua população. No que depender do Ministério da Saúde e do Presidente da República, a vacina será gratuita e não obrigatória.